Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Muito bom receber vocês aqui hoje para mais uma live Saúde da Mulher. Ficamos fora durante 15 dias, uma pausa necessária para que a gente possa reorganizar internamente, ter o descanso apropriado para voltar com mais gás, com mais força, com mais alegria, com mais saúde mesmo, né? Com essa vontade de fazer coisas. E hoje é um dia muito especial. Além do retorno das lives, eu vou ter a honra de receber a doutora Heloísa Oliveira. Vou aguardar a doutora Heloísa me enviar a solicitação de participação, mas já vou adiantando. Doutora Heloísa é médica com formação em medicina antroposófica. E isso é muito importante, porque ela vai trazer um olhar de uma forma um pouquinho diferenciada das outras 4 medicinas que temos à nossa disposição. Então, com a antroposofia, quer dizer, com a medicina antroposófica, são 5 medicinas possíveis que estão à nossa disposição para que a gente utilize, né, no caso da necessidade médica, porque as terapêuticas, gente, elas não são alternativas, elas são complementares. Nada vai substituir ou ser uma alternativa para a medicina. E o olhar da antroposofia é um olhar peculiar, um olhar muito integral, que compõe sua alma, seu corpo, seu espírito e muito mais, toda uma vivência de vida com sua biografia. Ai, chegou! Boa noite! Boa noite para todo mundo. Oi, Aldair, tudo bem? Tudo ótimo, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Heloísa é uma pessoa, como eu estava falando aqui, gente, Heloísa é uma pessoa com uma abrangência de olhar. E, assim, eu estava comentando, Heloísa, a questão das 5 possíveis medicinas que estão à disposição da gente, né? E que a medicina antroposófica tem um olhar diferenciado, muito completo, muito abrangente, e que você hoje vai trazer para a gente aqui alguns, né, detalhezinhos aqui a colar. Porque a visão, gente, é o que é realmente essa saúde, o que é uma doença, qual é essa manifestação que a gente chama, né, de doença, e o que a biografia tem a ver com tudo isso, né? Essa grande biografia, esse grande tesouro da gente, que é a vida pulsante que a gente traz, né, para esse mundo aqui no qual estamos inseridos. Então, boas-vindas, Heloísa. Me diga um pouquinho, Luísa, como é que foi a sua busca? Como que você se encantou pela antroposofia para fazer toda essa formação, além da sua formação acadêmica em medicina? Como é que foi isso? Como é que você... Assim, os olhinhos brilharam, como é que foi? Eu digo que eu aprendi na carne. Porque sou formada pela UERJ, médica, otorrinolaringologista, cirurgiã, médica do trabalho, médica com formação em medicina hiperbárica, então toda uma formação acadêmica, né, bem estruturada, etc. e tal. E aí minha filha nasce com todos os ites que você possa imaginar de via aérea, né? Ela tinha otite, rinite, sinusite. Eu comecei a tratar, não aguentava, meu marido na época não queria que ela operasse, né? E aí eu tentei tratar com tudo que eu sabia, que eu podia, mandei para todos os colegas e ela continuava com todos os ites, sem poder ir a uma praia, sem poder ir a lugar nenhum, porque pegava sinusite, pegava rinite, pegava otite. E aí um dia eu fui fazer um biográfico em São Paulo, né? A minha irmã até me deu de presente, porque eu era totalmente cética nesse assunto, né? E aí eu fui, lá eu conheci uma médica antroposófica, a Rita, e ela então me falou da medicina antroposófica, mas para mim era uma coisa muito distante, né? Até que voltei para casa, né? Quando eu cheguei no Rio, estava ele com crise de asma, bronquite, e ela toda lá, otite, rinite. Botei os dois no carro, fui para São Paulo, a Rita me indicou
e ela não precisou mais operar, resolveu o caso de ouvido dela, e ele aposentou a bombinha. Eu falei assim, gente, que isso? Funciona. Eu tenho que entender o que está acontecendo, né? E aí, nesse momento, então, assim que teve um curso de formação no Rio, na época, não era nem da BMA, etc. e tal, era um curso de 4 anos. Aí eu me inscrevi, a gente está falando de 2000, ano 2000, eu me inscrevi e aí me formei, então, em medicina antroposófica, né? E eu acho que uma coisa muito legal, sabe, Aldair, é que ela traz uma outra visão. Você tem tudo que a medicina tradicional tem, né? No caso, a minha filha fez todos os exames, tudo que podia, a gente tinha tentado de tudo. Mas, assim, ela traz uma outra visão que é diferente, que para mim fez muito sentido, né? Tanto que hoje me dedico basicamente à medicina antroposófica e ao aconselhamento biográfico, que é a segunda vertente da minha vida, que também fez todo sentido. Então, primeiro, né? Quando a gente está na faculdade, a gente vê muito o corpo físico. Até se fala em doença psicossomática, mas o grosso é o corpo físico. Eu estou ruim do fígado, eu estou ruim do estômago, estou com uma sinusite, né? Então, assim, quando a gente olha a medicina antroposófica, a gente considera o homem com corpo, alma, espírito. E aí essa abrangência é muito interessante, porque a gente aborda, né, não só a matéria, mas toda a parte psíquica e, fundamentalmente, quando eu falo da individualidade. Quando eu falo do espírito, eu falo da individualidade de cada um, né? Dessa coisa tão especial que me faz ser diferente de você, ser diferente da minha irmã gêmea, se eu tivesse uma, né? Nessa percepção que a gente tem da vida, nessa percepção que a gente tem do mundo, de como a gente sente cada fato, né? Eu posso chegar, pegar aqui um óculos, dizer, olha, o que você acha? Transparente, não tem charme nenhum. Eu posso achar aquilo super charmoso, a outra pode dizer, gente, esse é o óculos da minha tataravó, tem um valor afetivo para mim. Então, como cada um percebeu esse óculos, foi diferente. E isso, logicamente, traz um impacto no organismo da gente, né? Então, por exemplo, dentro da biografia, quando a gente é criancinha, né, até os 7 anos, a gente está começando a fazer a base física, né? Para a nossa individualidade. Né? Essa questão da individualidade, eu sempre falo assim, tem a peculiaridade, né? Junto com todo esse emocional, com toda a bagagem que a pessoa já traz, que a gente não chega aqui folha em branco, a gente já tem uma história e esses laços que nos unem, nos trazem até essa composição de corpo físico e esse preencher com essa luminosidade que a gente sempre fala, que a gente exala isso, né? Que são as qualidades. E como que a gente vai lidar com isso? E é importante que você começou a colocar esse primeiro período de 0 a 7, para quem está nos assistindo, a antroposofia e, claro, o aconselhamento biográfico ele é parte, né, de todo um corpo maior da antroposofia. A gente trabalha com a teoria dos setênios. Então, é essa vida da gente que vem sendo dividida nesses períodos. Não é nada fixo, nada rígido, nada, né, engessado, mas sim, é uma lei que a gente, né, procura e estuda e tem um fundamento. Então, quando a Heloísa pontua, né, nesse primeiro período de vida, é importante a gente saber que a gente vai dar continuidade, né? A vida é cíclica e ela vai nesse 777 e trazendo muita coisa pra gente. Então, como é que ficamos nesse período? Só piramidando em cima do que você falou, né? Para quem é de fora e não sabe muito sobre biografia, né? Cada períodozinho desses de 7 anos, ele tem como se fosse assim, um comportamento arquetípico. Então, quando eu falo do período dos 0 aos 7 anos, é aquele período que a gente nasce, que tem um pai e uma mãe, né? A gente pode até não conhecer, mas tem um pai e uma mãe. Tem todo o ambiente que a gente está nascendo ali, como é que a gente é conformado, né? Como é que depois a gente começa a se livrar um pouco, entre aspas, dessas proteínas da mãe que vem com a gente, aí vem as doenças, né, da primeira infância, as febres, essa coisa toda, que é o nosso sistema imunológico se tornando mais ativo, né? Você sabia, daí tem uma relação grande entre essas febres do primeiro setênio e muitas vezes desenvolvimento de alergia. Olha que legal. De alergia eu não tinha. Porque no mundo atual a gente suprime as febres todas, né? Então, assim, toma logo um alívio, toma logo algum outro remédio qualquer, exatamente para baixar a febre, eles são muito eficientes. Só que a gente baixa muitas vezes, né? Uma febrinha pequena é legal até deixar ficar, porque
é como se isso estimulasse o nosso sistema imunológico querendo nascer, né? Querendo, então, transformar essas proteínas que a gente herda, essa coisa toda, para a gente se colocar no mundo dentro da nossa individualidade plena com o passar do tempo, né? Então, no primeiro setênio, esse tipo de doença da criança, né, então, que são as doenças infantis, né, são muito comuns, né? No segundo setênio, né, então, essa base física foi no primeiro, no segundo, a criança já começa a respirar com o ambiente, ela vai na escola, ela volta, ela já começa a se relacionar, começa a fazer a nossa base de sentimentos, né? E no terceiro, que é o arquétipo, né, ela já começa a querer ir para o mundo, já começa a ter mais amigos fora, começa a querer decidir, é a nossa base social, né? E esse tripé, essas três bases são fundamentais para desenvolver na nossa vida, né, a partir, então, da nossa individualidade, que começa a se apropriar, né? Quando a gente trabalha com arte, vê muito isso, né, Aldair? Sim, vê bastante. Você está colocando a questão do tripé, né? A gente também tem que colocar aqui para o público, Heloísa, toda essa questão da trimembração, né? A antroposofia trabalha muito bem isso. E são coisas que são tão visíveis, tão aplicáveis e tão verdadeiras. Quando a gente vem com a arte, o que acontece? Arte e criatividade. Você sai desse pensar, né, mais ali. Sai do cabeção. Exatamente, do cabeção. E aí começa a abrir, né, caminhos possíveis para viabilizar uma comunicação que muitas vezes não vai sair nesse verbal. Então, se a gente pensasse até num desenho de uma criança, nesse primeiro setênio, um desenho desse indivíduo que já está mais formadinho, né, de 7 a 14, que já passou por algumas outras experiências, saiu daquele núcleo, né, familiar, já foi para a escola, chegou de 14 até 21, que é o ciclo completo, esse primeiro grande ciclo completo, né, da formação física, emocional, enfim, de um todo. Como que essa expressão, através de uma produção das cores, das formas, de muito trabalho feito em aquarela, e as pessoas, aquarela, meu Deus, mas tem aquilo do extravasar, do fluir, do permitir. E aí, dependendo da situação, a gente vai dar uma primeira colocada nisso. Uma escrita criativa, que eu também trabalho com uma escrita criativa porque ela é super importante, porque eu tenho que trazer, né, para esse concreto, para essa base, e aí a gente começa a perceber a necessidade real daquele indivíduo, né? E muitas vezes eu vou precisar, inclusive, trocar de uma aquarela para uma argila, talvez de uma argila para um tecer, para um fiar, para, né, um outro tipo de trabalho. Mas isso tudo acompanha todo esse processo desse desenvolvimento e também esse caminhar biográfico de amadurecimento, né? Porque assim, mais do que esses arquétipos todos, né, e junto com esses arquétipos todos, e o que é da individualidade de cada um. Isso é fundamental para o processo de saúde e doença dessa pessoa, né? Então, por exemplo, eu quebrei o braço aos 13 anos. Isso não é arquétipo. O arquétipo é ser aquela menina que andava do lado, pronto, isso aí é o arquétipo. Agora, quebrar o braço é da minha individualidade. Às vezes, tem uma separação na família, ou tem um falecimento, ou acontece alguma coisa que mexe profundamente com essa alminha, né? Com esse serzinho que está se formando naquele momento. E dentro da antroposofia, você falou em trimembração, a gente tem uma trimembração entre esse polo neurosensorial, esse polo do nosso pensar, esse polo do nosso metabolismo, que é o nosso polo de atuar no mundo, digamos assim, e esse polo do nosso sentir, que é aqui, né, onde fica, digamos assim, esse coração que equilibra. Uma imagem que eu acho tão bonita, daí, é quando você pega, né, a gente na escola, todo mundo aqui, acho que já foi para a escola, tem aquelas imagens quando a gente começa a estudar o tipo humano, e tem um coração, né, aí tem um arco de veias e artérias para cima e tem um para baixo, não é isso? É uma própria lemniscata entre o pensar, o sentir e o querer. Então, a gente tem isso impresso na nossa anatomia. Sim. Nossa corporalidade. E isso é lindo. E a saúde, ela está exatamente nesse equilíbrio que a gente consegue, né? Ir levando a vida entre pensar, né, o que
que a gente pensa e o que a gente realiza no mundo. A gente fica uma pessoa que pensa demais, só pensa, 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 vai dar um problema digestivo, às vezes tem um problema de prisão de ventre, ou às vezes menstruação na mulher não funciona muito bem. Então, fica essas coisas que não são bem permeadas nessa área metabólica, às vezes não dorme direito, porque a cabeça está cheia. E o inverso também acontece, né? Fica cheio de coisa no metabólico e tal, e a cabeça fica meio zoada. Então, assim, isso não é saúde. A saúde é exatamente a gente tentar equilibrar esses dois polos, a gente ter uma vida saudável, né? E a arte trabalha muito isso. Heloísa, desculpa eu te interromper um minutinho, mas a gente está tendo uma questão com o teu áudio. Eu estava percebendo, mas eu achei que era só eu, mas alguém colocou aqui. Melhorou? Subiu e eu não vi quem foi. Melhorou? Eu só vi que não. Acho que sim. Isso. Tá. Tá. Deixa eu ver se eu entender um pouco pra trás. Tá melhor Às vezes assim? acontece, a gente, né, aparelho é isso, né? A gente vai tentando ajudar. Perdão pela interrupção. Nada. Então acontece isso, né? Entre esse equilíbrio entre esse polo do nosso pensamento e o polo, digamos assim, do nosso metabolismo, né? Então, esse equilíbrio, digamos assim, é uma coisa que é fundamental para esse estado de saúde e doença, né? Exato. Ao longo da biografia, a gente vai passando por várias fases, né? A gente sabe disso, né? Nos 3 setênios de 21 a 42, a gente vai trabalhar mais a alma, os encontros da nossa vida, é a fase que a gente mais trabalha e tal. E aí, muita coisa na cabeça, a gente às vezes começa a desenvolver doença psicossomática, né? Tem uma gastrite, tem um estresse acentuado, faz um burnout, e não sei o quê. E então fica com esse sentir aqui muito tumultuado por tudo isso que está acontecendo na vida, né? Depois dos 42 anos, já é uma fase que primeiro começa, né? Essa parte metabólica, né? A mulher começa a ter menopausa, a gente passa a enxergar menos, né? Tudo isso vai acontecendo, né? Depois de 49 a 56, época que acontece muitas vezes uma crise de asma que volta, né? Ou então o infarto agudo do miocárdio. E depois dos 56, a memória já começa a falhar um pouco, a gente começa a ter uma tendência maior às doenças mais esclerosantes, né? Isso acontece, inclusive, depois de 63 anos. Então, arquetipicamente, são essas. Mas eu acho, Adair, que a coisa mais legal da gente ver é quando, por exemplo, chega um paciente no consultório, né? E aí eu falo como médica, mas o aconselhador biográfico também faz isso, né? Porque eu trabalho tanto quanto médica, aconselhadora, e você também é aconselhadora, né? Que é esse caso assim, chega um problema de saúde. Tem uma frase que o Steiner traz que é muito linda, que é assim, biografia é uma doença prolongada e doença é uma biografia encurtada. Ou seja, né, ao longo da vida, a gente nunca tem saúde plena o tempo todo. O que a gente vai vivendo são coisas que são, entre aspas, problemas, crises, então é uma doença que vai se prolongando. E, por outro lado, né, o processo da doença é tudo que tem a ver com essa biografia focado naquele momento, né, focado naquele problema que a gente está apresentando de repente. Então, quando a gente pega uma patologia, ou seja, uma doença, quer um paciente que vem com uma queixa, não é só como quando é que começou, o que aconteceu, os seus sintomas, o que o senhor tomou, o que o senhor não tomou. Não. Me fala um pouco da sua história de vida. Como é que isso veio se desenvolvendo, né? Quando você era pequeno, tinha alguma coisa? Porque esse encadear dos fatos da nossa vida, eles vão trazendo, digamos assim, sinais de um adoecimento, que muitas vezes ela começa esse problema no campo emocional, aliás, a maior parte das vezes ela começa praticamente sempre na área emocional da gente, psíquica, e progressivamente isso vai indo até chegar na corporalidade. Né? Então a gente tem essa visão. E aí, Adair, muito legal, às vezes, é quando você faz o trabalho artístico junto, que você sabe exatamente quando você deve usar uma aquarela para tirar aquele pensar solidificado, né? Quando é que você precisa dar estrutura através de uma argila, né? Então, é legal, gente, porque na antroposofia as coisas conversam, e conversam muito, né? Exatamente. Então, não tem só uma única vertente, é esse todo. E todos colaboram. Quer dizer, esses aspectos, eles conversam de tal forma
e realmente esse diálogo ele vai trazendo possíveis caminhos. Então, você fala que a arte ela é uma ponte que vai conectar algo que está aqui com um vir a ser. E que vir a ser é esse? É a gente trabalhar nossas tendências, nossos paradigmas, as necessidades, né, que a gente vem apresentando ou que apresentou, algo que seja assim, um pouco mais pontual. E essa conversa, Luísa, que você bem colocou, é uma parte que eu falo que é tão magnífica e tão distinta. Porque na antroposofia é isso. Todos colaboram para um resultado positivado. Então, quando um médico sugere um trabalho artístico, ele realmente ele está pensando naquele bem-estar daquele ser, daquele paciente e o enxergando como um todo em suas necessidades. E essa arte, porque ele também acredita nisso. Não só a arte da criatividade do pintar, é uma grande arte, a arte de viver. E que esse viver, às vezes, precisa dessa produção, digamos assim, para que haja realmente uma desobstrução de alguma coisa, inclusive traumas, né? Não apenas questões outras, como talvez um processo alérgico. Eu uma vez atendi uma pessoa que chegou falando assim, não, porque eu estou muito tensa, estou muito isso, e meu exame está acusando pressão alta, estou com pressão alta, estou com isso, estou com aquilo, tá. Então, como que é um desenrolar para uma pessoa que está com aquela pressão alta, aquele ser, que história era aquela? Então, quando a gente puxa esse fio de meada e oferece os materiais, né, na adequação, a pessoa vai e consegue entender onde que está aquele nozinho que pode ser assim, desfeito de uma certa forma para atingirmos uma saúde. A gente não faz nenhuma promessa de mágica, de algo instantâneo que vai acontecer, porque depende da pessoa ter o desejo da atuação e também dela se olhar nessa humildade, né? De falar assim, sim, eu sou um ser que está em progresso, que está em construção e eu estou manifestando isso. E onde está essa raiz e para onde que eu estou precisando caminhar? Então, é um trabalho em equipe, na verdade, né? Não tem um único que vai trabalhar. É a equipe e, principalmente, o indivíduo que está ali sendo cuidado, porque ele tem que assumir também a responsabilidade de seu acompanhamento, né, Luísa? Não, sem dúvida, né? E é muito bonito, né? Porque, por exemplo, a medicina antroposófica, ela tem uma coisa que é bem legal, que ela trabalha, né, os medicamentos, digamos assim, são à base de plantas, de minerais, de metais, né? Então, não tem aqueles efeitos colaterais, que a gente observa, né, com um medicamento alopático. E como atua é bem diferente. Então, a gente atua muito nesse nível mais sensível, né? Então, ajuda, colabora no resultado das terapias também, tentando trabalhar esse ser não só no sintoma dele, né, mas fundamentalmente tentando buscar esse equilíbrio que é a fonte para todo o processo de saúde, né? Então, é muito bonito, é muito legal, né? Hoje eu atendi uma paciente que chegou no consultório assim, lotada de queixas, né? Aí hoje ela voltou, já é a segunda vez que ela retorna. Como é que você está? Ela estava com a cara ótima. Eu falei, doutora, eu estou me sentindo bem como há muito tempo eu não me sinto. Eu falei assim, gente, mas que coisa boa, vamos conversar, né? E aí ela falou de todo o processo dela, das fichas que caíram, das coisas, o que ela vai fazer para frente, né? Então, assim, eu acho que para a gente que lida com medicina antroposófica e também com biografia, eu acho que é muito gratificante, sabe? A gente acompanhar depois como é que estão esses, né, esses retornos, essa evolução desses casos, né? Mas o que eu acho assim, essencial é a contextualização da doença dentro do processo de vida. Porque a gente não vê o doente, a gente vê uma pessoa, um ser humano, que naquele momento da vida dele apresenta uma doença, né?
Então, assim, é diferente, né, de eu ver, é o fígado, Uhum. é a cirrose, Não, é o ser humano. Naquele momento de vida, por alguma coisa que aconteceu nessa biografia, que é daquela individualidade, ele apresenta esse problema de saúde. Agora, como é que isso pode reverter? Ah, mas eu tomo quimioterapia, eu tomo remédio. Gente, ninguém está falando para parar de tomar. Mas como é que eu consigo, digamos assim, ter menos efeito colateral? Como é que eu consigo ter uma qualidade de vida melhor? Como é que eu consigo estar melhor comigo mesmo? É, Né? Porque que eu é o acho que grande pulo do gato, se né? eu me harmonizo, a coisa funciona melhor, né, Aldair? Sim, é essa participação ativa de dar esse salto qualitativo e também quantitativo. Ninguém está dizendo que a quantidade não importa, não importa sim, com certeza, né? Mas quando você tem esse olhar, você escolhe ter esse olhar diferenciado. E eu falo, a gente mora no mesmo planeta, mas o mundo é individual, né? Então, os nossos mundos somos vários, com vários mundos, e que se tangenciam, e que muitas vezes, né, fazem um entrelaçar. E essas manifestações, às vezes eu vejo exatamente assim como você colocou. Elas chegam num momento X da vida. Ah, pode ser colocada como crise. Sim, crises são importantes, são necessárias. E eu falo, e é importante também você saber que crise tem o mesmo radical de crescer. Então, tá na mão da gente, né? Pegar isso, trazer e fazer essa grande batalha boa, né? O bom combate nesse sentido, para que a gente entre num equilíbrio, mesmo que daqui a pouco a gente possa dar aquela desnivelada, né, mesmo, porque é assim que acontece na vida, não é linear, senão eu sempre falo daquele aparelhinho, mas se fizer acabou, né? Game over, não tem mais nada para ser feito. Então, esse subir e descer aqui se faz necessário. Opa, Heloísa, você está aqui ainda? Foi eu. Deu uma Estou paradinha aqui aqui. para mim. Ah, então tá, porque deu uma congeladinha rápida aqui. Dessa vez eu acho que você tremeu. Eita! Socorro! Mas é Mas, mas já que você falou em crise, né? Como é que a gente vê a crise, né? Porque isso pode gerar doença ou pode gerar entusiasmo, né? Sempre todo desafio quando aparece na vida da gente é um desafio, né? Como a gente encara esse desafio? Se a gente encara isso, pode até pensar que na hora não vai pensar numa oportunidade, mas o que eu posso fazer para superar isso? Né? Isso aí vai passar, vamos em frente, né? Tentar ter uma visão otimista daquilo e jogar realmente a minha energia para superar isso, né? Eu tenho só um desafio que eu superei. Mas se eu congelo, se aquilo me toca tão profundamente que tira a minha ação no mundo, né? Aí eu tenho uma crise. Né? E às vezes eu consigo sair sozinha, às vezes eu preciso de ajuda. Né? Exatamente para poder superar. E muitas vezes, se eu não supero essa crise, se eu não consigo sair disso, eu posso entrar no processo de ansiedade, eu posso entrar no processo de depressão, eu posso entrar em tudo isso. Né? Então, é muito interessante quando a gente vê isso, porque, por outro lado, também essas crises são oportunidades, como a Aldair falou, né, de crescimento, porque o nosso eu, a nossa individualidade, não cresce só deitada na rede tomando água de coco, gente. Né? A gente fica ali numa boa, olha, é super gostoso, curto de montão. Mas passar a vida assim, eu não vou para lugar nenhum, não vou sair da rede. não vai sair. Alguém pagar as contas da casa que tem a rede, não tem jeito, né? Pontuou Então, maravilhosamente bem, Elisa, porque muitas vezes a gente, quando está aqui falando desse equilíbrio, não é nada naquele universo disso aí, de ficar tudo parado. É movimento. A participação do público, vamos lá. Pronto, fechou. Cala a boca. E assim, tudo nessa vida acontece no movimento. Não é na procrastinação. Não é do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é por aí. A gente precisa ter atitude e fazermos escolhas para que realmente a vida aconteça. E é físico. A gente está aqui, ó, encarnadinho, com um corpinho, né? Nesse planeta, como eu até falei ainda há pouco. A gente tem regras dessa dimensão aqui. E as coisas acontecem no físico. E o físico também
Eu tenho conta para pagar, eu tenho coisas para fazer, eu quero realizar, eu tenho projetos, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo de vida. E isso realmente, só sentar na rede, só ficar no balancinho, né? E tarará, talvez eu fique Que também. é bom, né? Ninguém está dizendo que não Não, é bom. exatamente. Não é que seja ruim, mas não é só isso. Eu mesma tirei agora 15 dias off. Por quê? Porque a gente precisa reabastecer. A minha alma precisa, a minha, a tua, a nossa, de todos, né? Essa alma precisa de ver coisas outras, até para sair desse que às vezes a gente entra, né, num esqueminha um pouco mais arrojado, assim, né? Mas para a gente ter essa energia, para a gente ter essa garra, essa vontade e ter brilho nos olhos, né? Porque senão pifa, se, né, acabar com tudo era uma vez, aí não tem história para contar, né? E é muito interessante isso exatamente, né? Porque isso é uma coisa que me atraiu muito na antroposofia, é porque, assim, eu já lia muito sobre filosofias, outras, etc., mas era assim, vou ler agora isso aí, assunto X, eu pegava, lia, tal, e voltava para a minha vidinha, né? Uma coisa ou outra você incorporava. A antroposofia, o Steiner traz como uma coisa prática, para colocar no mundo, para colocar na minha forma de atuar no mundo, na minha forma de perceber o mundo, na minha forma de, sabe, de sentir esse mundo. Então, ele coloca na minha ação, no meu dia a dia, coloca no que eu sou, né? E por uma escolha minha, né? E aí tem toda essa importância do nosso próprio poder de decisão nas nossas escolhas, né? Como é que eu quero que as coisas funcionem? O que que eu faço para isso? Como eu estruturo isso? E, fundamentalmente, como eu me sinto a partir disso? Porque as coisas têm que fazer sentido no coração. Porque senão, o que acontece? Não sai como a gente quer. Por exemplo, assim, se eu elaboro, passo o tempo todo, ai, gente, que delícia essa viagem, ai, eu vou viajar, eu quero ir, sei lá, para Tanzânia, vai ser maravilhoso, tal. Fico só pensando, mas se eu não for lá comprar passagem, eu não vou conseguir viajar, a não ser pela internet, tá? Por outro lado, se eu pego tudo, daí comprei passagem, vou para Tanzânia, estou saindo amanhã de manhã, e agora o que você vai fazer? Não sei, porque eu não pensei no assunto, eu sei, só sei que eu vou. Né? Ok, pode ser só um impulso, mas assim, né? Pode ser até que você nem passe na alfândega, na imigração, não sei se você tirou os vistos, não tirou, como é que está a situação. Então, assim, o pensar da gente, né? Aquilo que a gente pensa, que a gente percebe do mundo, né? Tem que fazer sentido no nosso coração para que seja colocado. E esse fazer sentido, eu acho que faz toda a diferença. Lembra quando eu falei das duas circulações no início? Né? Da pequena circulação, da grande circulação com o coração no meio. Ele media esse processo. Né? Então, eu quero ir para a Tanzânia, faço um planejamento. Poxa, é uma coisa que soa profundamente em mim. Como é que eu coloco isso no mundo? Né? Então, dentro da antroposofia, é assim que funciona, né? É assim que o Steiner traz para a gente, eu acho que faz muito sentido para mim, né? Aliás, para mim, atualmente, o que mais interessa é se ressoa no meu coração, se faz sentido para mim realmente aquilo que eu quero colocar no mundo ou aquilo que eu penso. Se não fizer sentido, gente, desculpa, mas aquilo para mim não é uma verdade, né? Então, eu acho que as coisas têm que ser coerentes com o que eu entendo de mim mesma, né? Com o que eu entendo da minha realidade e no que eu percebo na realidade do outro. Né? Então, assim, às vezes você pega um processo de adoecimento, você até pode passar pela cabeça, gente, será que isso seria diferente? Não interessa. Como é que é para essa pessoa? Como ela percebe e como ela mesma pode, entre aspas, vestir a camisa desse processo de cura. Né? E isso a gente consegue, né? Ajudando com a medicação, ajudando com a arte, ajudando com o aconselhamento biográfico, com tudo que possa levar essa pessoa, digamos assim, esse indivíduo, a um processo de maior conscientização sobre si mesmo e sobre o seu processo. Né? Eu fiz um estágio na Alemanha, daí que foi maravilhoso, né? E aí a gente ia conhecer o hospital. E aí fui na Fielder Clinic. Aí cheguei lá, entrei nos quartos, né? Gente, mas assim, uma visão panorâmica, porque atrás da clínica tem um bosque, né? Então todos os quartos dão frente para o bosque, tá? Na frente também é super bonito, mas você olha assim, aquele janelão e o bosque. Mas não tinha televisão, né?
Aí um lá perguntou, gente, como é que pode sem televisão? Cadê a televisão? Aí a enfermeira vira e falou assim, se tiver televisão, eles não vão pensar por que eles estão aqui. O paciente tem que entrar em contato com ele mesmo para perceber por que ele está doente. Heloísa, voltou a microfonia. Eu estava super bem ainda há pouco. Parece que tem duas vozes. Mas melhorou Não, agora? você está com a voz fainha e lá longe. Peraí. Vamos fazer algo diferente aqui. Melhorou ou não? Para mim está igual. Tá, então peraí, deixa eu botar um fone que talvez de repente resolva. Tá bom, muito obrigada. Tanto do fio aqui. Melhorou? Melhorou. Então tá. É que esse fone me machuca um pouquinho, mas tudo bem. Vamos lá. Tá certo. Pronto. Obrigada. Então, onde foi que eu parei? Na televisão. Não tem televisão. Tá. E aí a enfermeira respondeu. Aí ela respondeu para mim o seguinte. Se tiver televisão, eles no início estranham, claro, né? Mas se tiver televisão, o paciente não tem oportunidade de pensar no processo, do que levou ele a adoecer e, logicamente, no seu processo de cura. Então, sem distração, você tem presença. Não é? Porque, assim, tô doente, aí liga a televisão, fica o dia inteiro vendo televisão. Ele não pensa sobre si mesmo, não tem uma reflexão sobre por que eu estou aqui, né? Exatamente. Então, tem isso. E lá eles têm toda a oportunidade de, na internação, você poder fazer arte, música, tudo isso é acoplado, né? E deve ter terapias externas também, né? Tem tudo. Tem arte, tem terapia externa, tem música, tem biografia, Gente, tem um monte de terapias, assim. Tem várias. E foi o que eu falei lá no início, são terapias complementares. Eu gosto de pontuar isso, eu sou chata com isso, porque se temos 5 medicinas, não tem alternativa para medicina. Você tem 5 para escolher. Escolha uma, por favor. Escolha que melhor se aproxime, né, de sua verdade. E aqui, claro, a gente está falando da antroposófica, mas não tem alternativa. Não existe terapia alternativa. É complementar. Eu não vou fazer um trabalho de um médico, eu não tenho, não sou habilitada para isso, não é possível. Mas eu posso colaborar, eu posso cooperar, eu posso fazer algo acontecer que vai auxiliar esse acompanhamento médico. E assim, é tão legal quando a gente trabalha junto, né? Eu acho maravilhoso, porque você tem como ver a evolução desse paciente de uma forma maravilhosa. Você tem a oportunidade de construir juntos, digamos assim, um planejamento, ou saber como é que está, aí vem um feedback, aí você mexe numa medicação ou na outra para ajudar, digamos, o colega que está fazendo um outro tipo de terapia. Então, eu acho que a gente conseguir trabalhar junto em saúde é fantástico, gente. É muito legal, a gente só soma, né? Só agrega. Exatamente, né? Muito importante. Não é uma concorrência, é uma associação. Com certeza. É uma visão diferente, né? Exato. E tudo com um objetivo, né? Levar esse indivíduo a tomar suas providências, né? Quando ele faz uma ingestão, né, de um medicamento, ou com, sei lá, ou algo que tem que passar, seja algo tópico, não sei como é que, né, vai. Enfim, ele tá ali olhando para aquilo com algo que vai fazer bem a ele, que vai cooperar com o seu próprio processo. Quando ele vai para uma sessão, né, de arte, ele também tem essa noção de que essa arte ela vai trazer conteúdos, de repente desenterrar coisas que estão ali, que uma vez que aquilo saia, aquilo se expresse, a gente dá um alívio. E aí, nesse alívio, a pessoa consegue ter um enxergar diferenciado. Eu sempre falo, a pessoa ouve porque, né, não é surda. Agora, escutar é uma outra história. Ela vai ver porque não é cega, mas enxergar aquele processo e tomar para si, ter essa força de tomar para si e
enfim, caminhar nesse processo, se permitir, né, esse caminho, essa jornada, faz toda uma diferença. E à luz da antroposofia é isso, esse ser integrado que tem consciência de si, né, Heloísa? E ele vai ter consciência de seu processo de adoecimento e como ele vai ter consciência no seu processo de cura pela saúde. O que traz saúde para esse ser também, né? Quais são as escolhas que a pessoa um dia fez e que hoje ela pode até fazer uma mudança melhorada para um bem-estar, para um equilíbrio diferenciado, né? Para uma vida melhor. É interessante que, assim, tem pacientes até que já têm uma consciência, mas tem muitos pacientes que não têm a consciência, né? Digamos assim, ele chega porque é digamos assim, um tratamento ou que alguém indicou. Isso é muito comum, chegar aí, olha, fui indicado pelo doutor fulano, da minha amiga, não sei o quê. Então, chega e não sabe muito sobre isso. Mas, quando você explica, quando você mostra para ele, né, dentro da própria vida, as coisas, e como o tratamento pode se desenrolar, e as fichas começam a cair, você realmente... Aí ele começa, então, a entender a responsabilidade dele como autor dessa biografia, né? Autor dessa história de vida dele. Porque, assim, a gente não tem como interferir na história de vida do outro porque é a escolha dele. Mas a gente pode apoiar esse processo. Né? Então, assim, ajudá-lo a perceber, né? Não falando, mas trazendo perguntas, como que ele pode, digamos assim, perceber uma coisa ou outra da própria história de vida e aí fazer os links. Né, que é extremamente importante dentro de um processo biográfico. A medicina antroposófica, né, assim, eu então que sou a conselhadora biográfica junto, né, isso para mim é visceral, né, você atender o paciente, posso até não fazer a biografia, nem vou fazer numa consulta médica, mas trazer esse encadeamento, né, em algumas coisas da vida que a gente pergunta, são, assim, fantásticos, gente. Eu acho que é uma coisa, assim, muito legal que a antroposofia traz dentro dessa visão da medicina antroposófica, né? Acho que é bem interessante. E fazer as perguntas é uma maneira muito, 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 muito boa mesmo de acessar. Mesmo que aquela pergunta fique ali guardadinha, ela vai ressoar. Não tem como você ficar imune a uma pergunta, uma boa pergunta, né? Então, e aí? Às vezes a pessoa não estava nem... Não precisa nem responder na hora. Dorme com ela. Olha, estou fazendo a pergunta, aí a pessoa fica assim, leva para o sono, depois você me fala. Só pensa nisso. E já é uma grande coisa, né? Porque junta isso com essa possibilidade de reflexão, sempre... A gente tem sempre um retorno, né? A gente tem sempre uma resposta posterior. E eu acho, assim, muito interessante em termos de observação, né? A pessoa que, de imediato, ela fala que não, que isso, que não. Aí tem um não, 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 não. Aí você vai, né, com todo um carinho e, claro, respeitosamente a toda a história. Toda a história é tratada com muito respeito, né? Com muito acolhimento. E a gente sabe, né, que dá uma escapulida para aqui, dá outra escapulida para lá, porque isso é do ser humano mesmo. Agora, quando tem na narrativa algo, e aquilo até deu uma boa incomodada, incômodo é bom, tá? Incômodo é muito bom, faz a pessoa se mexer. E aí ela traz, às vezes, uma palavra, às vezes traz um silêncio também, porque tem silêncios poderosos nisso tudo. E aí a gente começa... Aí entrou nesse processo, que coisa boa. E o próprio cliente, ele traz, muitas vezes, as respostas, né, com toda uma configuração, com toda uma contextualização. E esse é um trabalho muito bonito, né, Luísa? Eu vejo... Uma coisa que eu acho, assim, essencial quando a gente fala de biografia, né, é lidar com o sagrado. Sabe? Então, isso para mim, porque, assim, foi uma pergunta que me fizeram, doutora, qual é a diferença entre a biografia que eu compro do Martin Luther King ali na Saraiva, ou a biografia que a pessoa vai, é a minha história de vida que vai escrever? Eu falei, não é isso, né? Embora seja biografia e seja uma história de vida, ela é contada só por você, né? Como é que
esse ser que chegou aqui na Terra, né, escolheu esse caminho para fazer o seu processo de iniciação. Então, a biografia ela é o caminho de iniciação de cada um de nós. Né? Se a gente acredita que vem para cá para cumprir, entre aspas, uma missão, a biografia, como essa missão vai ser cumprida? Como ela está sendo encadeada? Como ela está sendo desenrolada, né, ao longo da nossa vida? Então, isso para mim é uma coisa muito sagrada, porque não tem duas iguais. Não tem duas percepções iguais. Não existe nada disso. Então, quando a gente entende que você, na realidade, vai lidar com o que o outro tem de mais sagrado, é um momento de humildade e reverência. Por isso que não pode interferir da minha opinião, da meu palpite, porque, na realidade, a vida do outro é algo extremamente sagrado, importante, né? E a gente tem que fazer toda a reverência do mundo, acolher da melhor forma, porque a forma como eu penso não é a forma como você pensa, né? Mas só que a forma como você pensa te trouxe até aqui. E o meu caminho Né? só eu posso fazer. E o outro só eu. O próprio caminho. E é muito bacana essa palavra desse sagrado, né? Esse sagrado, ele não está imbuído em uma religião, mas ele está imbuído em você reverenciar o seu melhor, a sua narrativa. Então, quando um cliente chega e ele conta sua história, é a partir daquele olhar, é a partir daquele sentir, é a partir daquela vivência. E eu já tive oportunidade de ouvir até fora mesmo, né, de atendimento. Isso acontece, né, na família, principalmente na nossa, no dia a dia. 2 filhos, né? Uma mãe e um pai tá lá. Qual a visão de um? Ah, mamãe foi assim, mamãe assada, mamãe isso aqui. O outro, nem mamãe. São percepções outras. E, sim, você não vai julgar. Não existe julgamento, né? É aquela narrativa que está valendo, é aquele olhar. Até que um dia, quem sabe, essa pessoa vai poder olhar para aquilo ali tudo e falar assim: uau, olha como eu estou hoje, olha como eu estou aqui, olha como eu me formei, né, como um ser humano. E aí sim, essa missão, né? Que missão é essa que eu vim realizar aqui? E aí eu faço ajustes também, né? Esse recalculando rota, a gente acaba até descobrindo que tem coisa que a gente faz, até no mecânico, e que não serve para nada. Mas eu continuei fazendo, sabe-se lá por quê? Quando eu observo, vejo e falo assim, eu posso fazer melhor, eu posso ser melhor do que eu mesmo, não é melhor do que o outro. E vou batalhar por mim, porque eu mereço, né? Ainda tem essa questão desse merecimento, quando você entra no processo e descobre várias coisas. E eu vejo, assim, um aconselhamento, o nome, às vezes, é um negócio meio assim, né? Porque a gente não dá conselho para ninguém. A gente está ali fazendo um acompanhamento respeitoso, um acompanhamento daquela narrativa, de toda uma preciosidade de vida daquela pessoa. E assim vamos, né? E esse caminhar é individual. Eu falei igual aquela propaganda do cartão, né? É pessoal e intransferível, né? Tem uma coisa assim que você falou, mas que é muito importante quando a gente pensa em saúde e doença, né? Que é o que se repete na nossa biografia. Né? Então, muitas vezes a gente vê, acontece uma coisa, daqui a pouco acontece de novo, e várias vezes a gente observa que vai acontecendo numa oitava acima. Né? Então, a coisa começa nesse âmbito mais anímico, tal, acontece uma vez, acontece 2, acontece 3, chega uma hora que vai para o físico. Né? Exatamente para você tomar uma consciência maior sobre esse processo. E outra coisa muito legal, Aldair, é assim, né? A gente vai envelhecendo, isso não tem jeito, né? O corpo físico da gente começa a envelhecer, não tem o que falar. Por mais saudável que você chegue, o envelhecimento vai chegar. Mas como eu me mantenho saudável? Como eu me mantenho, né, viva, apesar da idade, né, e com a idade? E uso isso não como uma coisa que vai me botar um grilhão no pé, mas sim como uma coisa que vai me dar uma oportunidade de enxergar o mundo de uma outra forma e de tentar aprender e criar cada vez mais.
Como é que a gente consegue fazer esse break-even point, né, dentro desse processo, né? E uma coisa muito importante, então, que nem eu estava falando, né? Quando a gente começa a olhar toda a trajetória física do ser humano, o envelhecimento, não tem o que falar. Se eu fico o tempo todo presa, ai, olha, eu era mó gata. Ah, meu Deus, eu malhava não sei quanto e agora não malho mais. Ah, porque eu fui instrutora de mergulho, agora... A gente pira, gente, porque sabe em que? É depressão. Porque, sabe, a gente não vai conseguir ser o que a gente era, mas a gente pode ser muito mais. Sim. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, na época que eu tinha aquele corpinho, olha, ia ser um sucesso. Né? Mas a questão é outra. Como é que eu posso, com plena consciência dos meus limites hoje e do que eu sou hoje, fazer coisas que me deem brilho nos olhos? Coisas que me façam estar bem comigo mesma. Sabe aquela coisa que vai ajudar a me construir cada vez mais e vai me tornar, talvez, mais aberta para o mundo de alguma forma? O que eu posso doar para o mundo? O que eu posso receber do mundo de alguma forma através do meu trabalho, da minha doação, do meu sentir? Sabe? Como eu posso me integrar nisso de uma forma mais legal? Né? Então, isso eu acho muito importante para o envelhecimento. Oi? É um processo criativo. Porque foi o que você colocou. A entropia desiste da luta porque não vai conseguir, né? A gente vai envelhecer e é isso. O corpo físico ele tem prazo de validade. Não tem o que discutir. Agora, a grandeza da alma e desse espírito é outra história. Né? Quando você fala de brilho nos olhos, eu gosto muito dessa expressão. E eu também uso muito. Né, desse colorir de alma. Né? E você enxergar outras prioridades, enxergar outras qualidades e pegar isso tudo e falar assim, uau, olha que tesouro eu tenho em minhas mãos. E isso não vai importar se você tem 40, 50, 60, 70. A gente tem um belo exemplo, né, na metodologia biográfica, e que eu falo que eu reverencio, doutora Gudrun. Ah, sim. Doutora Gudrun fez a passagem com 90 e poucos anos, né? E, enfim, e que garra, e que vontade, e que partilha, né? Falando de doação, disso. Quer dizer, olha, uma pessoa numa produção criativa e pintava. Ela foi minha colega de sala na formação de pintura terapêutica e na maior tranquilidade, na maior humildade. Quer dizer, ali pintando, criando, se percebendo, trocando, né? Eu falo assim, que processo belíssimo. E eu falo que, assim, inveja é um negócio meio esquisito, mas às vezes eu falo assim, poxa, olha, que inspiração. Vamos mudar aqui. Que inspiração e não inveja. Ela tinha muito brilho no olho, Aldair. A Gudrun, eu convivi com ela lá em Florianópolis, ela tinha muito brilho no olho. Tudo fascinava, tudo ela queria fazer, né? Aquela era coisa maravilhosa. que você mostrava um negócio. E ela ali, né? E tão presente, e tão, né, firme no querer também, né? Um querer muito bonito também. Então, quem não conheceu a doutora Gudrun, existem várias pessoas que biografaram a doutora Gudrun, existem fotos, pesquisem, vale muito a pena, é uma vida, assim, fantástica, né, com muita produção. Ela que trouxe a medicina antroposófica para o Brasil e também trouxe toda a metodologia biográfica. Então, ela está nas duas frentes. Exatamente. Você vê o quão guerreira e o quão determinada. E o processo entrópico não diminuiu a garra dessa pessoa. Porque ela entendeu que se ela não estava com uma força X, essa física, ela poderia atuar numa outra força. E aí que está a grande descoberta. É a gente, nessa percepção, nesse entendimento, nesse mergulho interno de autoconhecimento, é você trabalhar suas potências. E quais são as minhas potências? Mesmo que eu chegue lá, não sei com que idade, o que eu tenho de potência para poder atuar, enquanto eu posso atuar, né? Tem uma coisa assim, quando a gente vai chegando, depois dos 42 anos, né? Que aí, assim, a gente já fez essa base física, a gente já trabalhou a alma, né, nos nossos encontros, nos nossos desafios, né, dos 21 aos 42 anos, e aí a gente tem opções na vida.
Gente, isso pode ser aos 42, pode ser aos 49, aos 63, por aí, a qualquer hora isso pode acontecer. A primeira opção é ficar no ter. E o que é o ter? É a gente se ligar cada vez mais na matéria. Todo mundo deve conhecer um idoso muito ranzinza, né? Então, normalmente são essas pessoas muito apegadas. Eu me lembro do tio Patinhas, para quem gostava de ver revistinha do Pato Donald, é da minha época isso. Então, assim, ele era super apegado ao que ele tinha, ao que ele possuía, né? Então, ele se torna meio avesso esse meio externo, porque é aquela pessoa que reclama muito, que sabe assim, não se relaciona bem, porque ela é muito apegada a essa matéria, né? Tem a pessoa do manter, ou seja, eu sou maravilhosa aos 20, eu quero ser maravilhosa aos 60. Né? Então, assim, só que o corpinho não é mais o mesmo. Né? Isso aí a gente já sabe. E nem a capacidade, por mais intelectual que você seja tudo isso, mas, por exemplo, assim, aos 20 eu dava plantão pra caramba, gente. Depois dos 40 já começou a ficar difícil, eu já não tinha mais. Claro que tem gente que dá, claro, são maravilhosos. Mas a questão é que a gente tem limites na nossa corporalidade, né? Então, se a gente tenta, né? Aí você vê os workaholic, né? Que trabalham 16 horas por dia e malham 5 horas por dia, dormem 2 horas porque não tem tempo. Isso vai dando um desgaste nessa vitalidade de uma tal maneira que isso aí é um dos fatores para adoecimento, tá? E tem a curva do ser, né? Que é aquela pessoa que trabalha, faz o que ela tem que fazer, tem a vida dela normal, mas eu quero ser uma pessoa melhor. Como é que eu posso ser uma boa mãe? Como é que eu posso ser uma boa amiga? Como é que eu posso ser uma boa profissional? Como é que eu posso ser uma boa docente? Como é que eu posso colaborar para as coisas de uma forma geral? Né? Eu não preciso ser um Gandhi, um Nelson Mandela, mas o que eu posso fazer dando o melhor de mim? E essa curva, a gente se alinha mais com esse campo espiritual. E é claro que a parte física é importante, porque a gente só tem um corpinho, tá? Não conheço ninguém até hoje, nem nunca peguei nenhuma biografia de alguém que tivesse 2 corpinhos. Então, a gente tem um corpinho só. E esse corpinho tem que durar até o fim. Então, a gente tem que cuidar dele, tem que botar ele para fazer exercício, tem que dar uma alimentação legal, tem que ter ritmo, que é fundamental na vida da gente, a hora que a gente acorda, a manutenção de exercício, a hora de alimentação. É fundamental para a criança, mas para o idoso também. Isso é muito importante, né? Essas duas idades se espelham. Então, isso é muito importante para o nosso processo de quê? De envelhecer saudável. Sim, né? E nisso também, Luísa, eu colocaria uma outra alimentação, que eu falo que a alimentação da alma é o que eu me permito enxergar no mundo, enxergar nas coisas, o que eu estou trazendo para mim nesse sentido e que vai se transformar em imagens, que eu falo que são imagens poderosas, né? Para a minha própria saúde. Luísa, eu fiquei tão aqui, sabe que eu esqueci de olhar para o relógio. A gente tem 2 minutinhos. Olha como rendeu, coisa boa. Gente, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Não, acho que ninguém derruba a gente passando um pouquinho, não. Mas, assim, para a gente fazer essa finalização, o que você traz aqui agora, papum mesmo, sobre saúde, doença, biografias? Para deixar aqui de mensagem para os nossos, para as pessoas que estão aqui e as pessoas que vão assistir posteriormente. Gratidão, gente. Então, Heloísa, uma mensagem. O que eu trago assim, sabe? Tentem sempre fazer coisas que façam sentido no coração. Cuidem o melhor que vocês puderem, né, desse corpo que é o único que a gente tem. Mas tentem sempre manter o brilho no olho. Sempre, independente de idade. Ai, que delícia. Obrigada, Heloísa. E eu vou complementar, claro, né? Além disso tudo, façam arte. Trabalhem esse artístico que realmente é um grande complementar. É uma criatividade que a gente desperta, que a gente já tem, só falta colocar isso em prática, colocar isso para fora, né? E trabalhar a favor, a seu favor, porque quanto melhor você se posicionar, melhor ainda você vai para o mundo oferecer, né?
o seu melhor a cada dia. Então, esse processo da biografia é um processo muito importante, é um processo riquíssimo e que traz para a gente um norte. Então, daí que eu falo do meu trabalho, né, da cartografia biográfica. Quando a gente trabalha fazendo uma metáfora, né, do GPS, né, recalculando rotas, encontrando um norte diferenciado, onde a gente possa se encontrar no melhor. E com brilho nos olhos, porque eu concordo plenamente com você. E a medicina antroposófica ajuda muito nesse processo todo. Com certeza. A antroposofia está aí a nosso favor, né, nesse sentido. Então, com certeza, graças a Deus. Quem ainda tem alguma dúvida, pode entrar em contato com a doutora Heloísa. Tenho certeza, né, que ela vai poder, assim, explanar melhor, com mais detalhes. Quem precisar de qualquer coisa, entre em contato com a gente, que estaremos aí, né, Heloísa? E é isso. Com certeza. Querida, gratidão. Muito obrigada, viu? Obrigada a você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo teu carinho e pela partilha aqui, porque eu tenho certeza que todos que estão presentes e todos que assistirão posteriormente vão ser tocados, sabe, de uma certa forma. Com certeza, sim. Eu sou muito grata a todos vocês que estão aqui conosco. Ai, obrigada. Tem várias pessoas falando assim, live excelente, vocês são lindas, parabéns. Ai, gratidão. Obrigada, gente. Porque é isso. A gente está aqui realmente para colocar, né? Esse é o nosso serviço. A gente tem que levar para o mundo isso que a gente acredita. Que é por aí. Gente, um beijo. Tchau. Gratidão mais uma vez, linda. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada.